Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Moraes, sou pastor da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo aqui da cidade de São João da Boa Vista. Estamos aqui para mais um podcast do Judá São João. Esse podcast que tem o intuito de fazer com que você tenha um relacionamento pessoal com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E no episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela vai contar um pouquinho da história dela, de vida, do trabalho dela, que ela faz um trabalho aqui em São João, no Brasil todo, no mundo todo. Ela vai contar bastante dessa história. Bárbara, vamos lá, Bárbara, me ajuda a falar o sobrenome. Griebeler. Griebeler, seja muito bem-vinda. Queria te agradecer desde já pelo tempo. Eu sei que está bem corrido, né? Tá em gestação, tá indo para lá e para cá trabalhando. Queria agradecer esse momento que você cedeu para a gente aqui para compartilhar suas experiências. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Estou me sentindo muito honrada. Ah, que bom. Bárbara, conta pra gente, desde a infância ali, a Bárbara já nasceu num berço cristão, não nasceu? Como é que era a infância? Tem que tentar fazer um resumo, assim, até chegar aonde Deus quer nessa conversa aqui. Então, eu nasci, na verdade, eu sou de São José do Rio Preto, nasci lá, mas vim para São João desde muito jovem, muito meses, né? Então, me considero mais são joanense. Então, com 8 anos de idade, meus pais vieram para Cristo, né? Conheceram Jesus. Sim. E, eu fui junto, e aí eu fui junto de uma maneira bem intensa em termos de experiências com Deus. Certo. Então, eu nunca fui aquela criança de ir na igreja ou ir na missa, enfim, sentar, ouvir e ir embora. Eu sempre saía com alguma coisinha, alguma experiência ali durante o culto, a celebração. E aí eu me batizei, e aí no meu batismo foi a primeira vez que eu ouvi de maneira muito clara na minha mente, que eu chamo de voz da verdade, a voz do Espírito Santo, enfim. E ele me Sabe falou que é diferente aquela voz, né? exatamente. E ele falou de maneira muito clara que ele tinha tido muito orgulho da minha escolha, ainda que eu tinha sido muito jovem. Ah, que legal. E eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, onde a gente vai comer pizza? Aí minha mãe falou assim: ué, por quê? É porque eu batizei e agora eu sou uma pessoa batizada e agora Deus fala comigo, a gente tem que celebrar. E eu nem lembro se a gente saiu ou não. Naquela época, começando família, eu sou a mais velha, né? Sim. Então, sei lá, eu acho que a gente deve ter ido pra casa, não lembro de ter saído. Mas eu queria celebrar porque aquela voz pra mim era algo, foi muito específica, muito diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido. E aí, desde então, eu comecei uma jornada, né, com essa voz da verdade. E aí, lá para os meus 16 anos, eu me mudei para os Estados Unidos, eu fui aprender inglês, porque eu queria fazer administração e eu sabia que inglês era uma língua mundial e eu não sabia, tinha muita dificuldade. Meus amigos de escola até brincam, nossa, Bárbara, não sei como você deu conta, porque eu era aquelas que eu recebia a prova de inglês e falava, meu Deus do céu. Que é isso aqui? Sabe? Sem a revelação, fizer a revelação agora, porque não tá dando, não tem outro jeito esse negócio, não. E aí eu fui fazer intercâmbio, aí cheguei e pra você fazer intercâmbio, não sei como que é hoje, mas você tinha que fazer uma prova E você tinha 16 anos. de 16 anos. E o batismo foi mais ou menos com uns... Quantos anos, você Eu lembra? me batizei com 8. Com 8. Com Ah, 8, tá. 8 anos depois. E aí eu fui fazer. E aí, nesse meio termo, né, teve toda a vida espiritual, fui líder de jovens, enfim, era muito envolvida com Ah, que bom. com esse aspecto da minha vida espiritual. Nunca trabalhei muito a minha mente nem a minha emoção, mas muita parte espiritual do desenvolvimento de conhecimento bíblico. E aí, com 16 anos, foi que eu decidi fazer essa, entre aspas, loucura, e aí não passei na prova de inglês para embarcar. E aí a moça virou e falou assim para mim: já que você já pagou o intercâmbio, eu vou recorrigir sua prova aqui Deus já fazendo os arranjos aí. e você vai embarcar. E aí eu, tá bom. E aí eu embarquei e tal, e aí a minha experiência foi, eu lembro que eu cheguei nos Estados Unidos, a minha família americana foi me buscar, e eles olharam pra mim, e não sei o que eles falaram até hoje, eu só sei que eu olhei pra eles e falei assim, ó, me, no English, tudo errado. Nem tipo assim, nem o I don't speak English eu não sabia. Eu só sabia assim, ó, me índio mesmo, né? Me no English. E aí eles foram me ensinando, e eles contam hoje, né, que eles falam, Bárbara, quando a gente tava indo do aeroporto pra casa, eu olhei pra sua mãe
Meu pai é americano falando. Aí eu falei assim, gente, o que a gente vai fazer com essa menina? Ela não tem nada de inglês, nada. E aí eu fui aprendendo, Deus foi me dando estratégias para aprender inglês, só que o meu emocional foi desequilibrando. O meu emocional foi aflorando. Eu era adolescente, o meu emocional foi desequilibrando de uma forma pela cultura, pelo choque cultural, Muita mudança também, muita né? mudança, a parte da high school, né? Você vê em filme, sabe? Aquelas cheerleader, é igualzinho. Sabe aquelas gangue, que tem as gangue do Sim, nerd? Gente, olha, é é aquilo lá igualzinho. mesmo. É aquilo ali, é aquilo ali. E eu não me encaixava em nenhuma gangue, e eu falava, Deus, o que está acontecendo? E as meninas muito maldosas, a adolescente americana passa por uma fase muito difícil, ela passa por essa fase maldosa mesmo. E aí desequilibrou toda a minha parte emocional. E eu lembro que eu embarquei de volta pro Brasil depois de um ano falando fluente, falava um inglês fluente, fluente. E eu lembro que eu falei assim: eu nunca mais volto para esse país. Ficou mal Nunca mais. traumatizada, né? Não sei o que aconteceu, que alguma coisa desalinhou aqui dentro de mim. Vou voltar pro Brasil, vou voltar para a igreja, vai realinhar tudo o que era antes. Sim. Só que não realinhou, porque a sua alma, ela é a tradutora da sua vida espiritual. Se você bagunça toda a sua alma, ela começa a traduzir a sua vida espiritual por um olhar mentiroso e não por um olhar verdadeiro. E aí não voltou assim, ó, melhorou, mas não ajustou muito e tal. Aí chegou na hora de fazer faculdade, eu prestei vestibular, tá? E uma moça uma vez chegou pra mim e falou assim: Bárbara, sinto no meu coração de falar que Deus vai fechar todas as portas pra você no Brasil e ele vai abrir aquela que você quiser nos Estados Unidos. Você vai voltar. Eu lembro que eu cheguei. Sério, Deus? Sério, Deus, eu chorei por 12 horas seguidas. Nossa. Eu fui lá na sacada de casa e eu chorava, eu falava, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não quero, eu não vou, o que eu vou fazer aqui? Não queria de jeito nenhum. E aí Deus falou assim: não, você vai, porque eu tenho um propósito pra você lá e eu sou contigo. Vai ser diferente, eu sou contigo. Ah, tá bom, o senhor tá falando que o senhor é comigo, então o senhor é comigo. Então vamos. Ah, mas dito e feito, eu escolhi a faculdade, eu apliquei, passei tudo de primeira, tudo que eu Fluiu. queria. Não, mas assim, ó, o que não fluiu no Brasil, que eu tava tentando entrar na faculdade, fluiu lá em dias. Foi muito rápido, assim. Peguei minhas malas e voltei para os Estados Unidos, fiz faculdade de finanças e administração, que era o que eu Aonde queria. lá, mano? Nova Jersey. Eu queria fazer numa faculdade que chamava Rutgers State University, que é a Universidade Estadual de Nova Jersey, uma das melhores ali da região, que é a que eu queria, né? Legal. E aí eu fiz a faculdade. Foram anos de bagunça interna da alma muito grande. E anos que eu também acabei me afastando um pouco da. Não ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, ele jamais se desviará dele. É uma verdade, porque eu nunca me desviei da minha fé. Sim. Mas eu sempre. Em vários momentos que eu poderia ter tomado decisões muito erradas, o temor me segurava. É, mas eu me afastei, porque havia muita Começou se bagunça. envolvendo com o dia a dia mesmo ali, do estudo. Sim, e muita bagunça emocional. Então, é mais ou menos assim, a bagunça emocional que eu falo assim, são verdades que a gente carrega dentro de nós que na verdade são mentiras. Então, eu chamo de verdades mentirosas. E as verdades são verdades mentirosas que a gente usa para interpretar a situação da vida e atrapalha a nossa vida espiritual. Então, por exemplo, a maneira qual Deus tinha falado para mim que ele está comigo, eu imaginei A, B, C e D. Quando A, B, C e D não aconteceu, qual que foi a mentira que eu abracei? Ih, Deus já entregou os pontos. Já desistiu de mim. Ah, ó, alguma coisa eu fiz. Por quê? Porque eu vim de uma criação de perfeccionistas. Entendi. Então, alguma coisa eu fiz que deu pau, que eu não fui perfeito o suficiente. Outra verdade mentirosa. Sim. Que Deus abandonou o barco. Então, minha filha, você trata de remar, que você tá sozinha. Então, essa era a fase que eu me encontrava, né? Aí me formei e tal, voltei pro Brasil, porque eu queria trabalhar em multinacional brasileira, multinacional, mas que estavam dentro do Brasil. E aí a minha carreira deslanchou muito rápido. Muito rápido mesmo. Com 27 anos, eu gerenciava 60, se eu não me engano, milhões de dólares. Ano.
E eu era responsável por uma parte financeira lá de uma empresa francesa. E eu e mais uma menina, e o resto era 40 homens. Então deslanchou assim muito rápido. Eu queria ter o salário X com 30 anos, com 27 eu já tinha. Sim. Queria ter o carro Y, eu já tinha. Tudo que eu queria de material deslanchou muito rápido. E aí o pessoal veio me perguntar, Bárbara, o que você faz? Que seja. Aí eu viajei para Dubai, para Paris, para África do Sul, só dando palestras financeiras. Aí as pessoas falaram, Bárbara, o que você faz que o seu chefe confia em você? O que você faz que onde você entra tem favor? Parece que é um favor, assim, tá? As portas se abrem. Se eu não dar esse treinamento? Aí eu parei e pensei, mas não sei o que eu faço, não. Se Deus abandonou o barco lá na minha faculdade, eu não tô sabendo o que tá acontecendo. É verdade, pode ser que ele ainda esteja no barco. Aí eu Sim. pensei e falei, olha só, calma lá. E aí eu fui estudar mente. Foi aí que eu fui estudar mente. Entendi. Aí que eu fui estudar neurociência, comportamento, e aí eu fui estudar um pouquinho sobre pessoas, para entender o que eu já fazia bem e que os outros não tinham. Tudo aquilo que eu estudei de pessoas foi excelente, foi ótimo. Só que a minha fé, onde que eu encaixava? Tinha um buraco. Sim. Ou eu enfiava minha cabeça em Freud, o qual eu não concordo a teoria. Eu tenho outras teorias que eu gosto, Sim. mas a freudiana específica não sou muito fã. Também não. É. Então, ou eu enfiava de novo na minha fé, mas a minha fé. E se Deus me abandonasse de novo? E se ele me abandonasse, o que eu ia fazer com ela? Então eu precisava de uma ponte. E aí eu comecei. Aí, nesse meio termo, eu encontrei meu marido, a gente casou. E a hora Isso tudo no no Brasil. Brasil. Aí meu marido chegou pra mim e falou assim: Amor, eu tenho um sonho. Eu falei, diga, quero morar nos Estados Unidos. Eu falei, não. De Um novo? momento. Só que eu preciso bater um papo com Deus, porque não é possível. Aí eu falei, meu amor, aplica. Ele queria fazer, meu marido é advogado, ele queria fazer mestrado em direito, ser advogado americano. Faz assim, ó. Só que ele não queria fazer uma faculdade boa do estado, ele queria fazer a melhor da área dele. Então ele queria fazer NYU, ele queria fazer Stanford, ele queria fazer Chicago. Acho que eram essas top 3 que ele queria. Vamos falar. Aí eu, como uma boa esposa, falei, deixa ele aplicar, né? Pensei comigo. Olha, se ele passar numa dessas 3, ele tem que ir mesmo, né? Mas lá no fundo do coração, eu fiquei. Sabe quando você fica assim? É a mesma coisa que ele falar que ele queria ir para Harvard na área dele. Entendi. E naquele passou. E aí ele passou. E aí ele passou e passou em Chicago, que era a minha. A que eu menos gostava, porque é muito frio, gente. Chicago é muito frio. Vocês já foram para Chicago, mas agora, na minha casa, agora onde eu moro, tá -6. E eu moro pro lado de cá. Chicago é pra cima. Quando fica um pouquinho frio aqui em São João, a gente já não dá conta. Então, você imagina o negócio, né? E aí ele passou e ele ganhou uma bolsa pra ir. E aí eu falei, e aí eu fui orar, e eu fui conversar com Deus. Eu falei, Deus, é o seguinte, ó. Eu sei que você tá meio que no barco, nós estamos em fase de reconciliação. Eu tô tentando aqui me reconciliar, tal, voltando à amizade, mas Chicago. Nossa, Deus. Aí o Espírito Santo falou, aí a voz voltou, né? Sim. E a voz falou assim: ele vai fazer Chicago, mas você não vai morar um dia sequer naquela cidade. Aí eu, E agora aí não ai, entendi. nem eu. Aí eu falei, tá bom. E aí então eu chorei no banheiro, respirei fundo, né? A mulher sabe dificular. Amor, parabéns! Nossa, que bom! Eu fico feliz, olha que conquista, Deus é bom. E eu fui, abracei ele, celebrei ele, uma conquistaça, tenho muito Sim. orgulho dele. E, e aí a gente então começou o processo para nos mudar para Chicago, né? Visto e tudo mais. Veio a pandemia. Hum, Ele fez tudo online de Nova Jersey. Eu não morei um dia Nossa. sequer em Chicago. Você devia estar pensando, como é que Deus vai fazer isso, hein? Como é que Deus vai. Ele já sabia, lógico, de tudo.
Exatamente. Eu não morei um dia sequer em Chicago, e aí desde então estamos lá. Hoje eu moro lá. E aí, nesse processo, né, Deus então construiu a ponte. O Senhor falou assim: volta a conversar comigo, volta a ter diálogos comigo, como você tinha quando criança, e tudo que precisa ser restaurado da sua alma, eu vou te restaurar e eu vou te ensinar a fazer isso com as pessoas. E aí ele começou a juntar toda a parte de ciência que eu tinha estudado, tudo mais, com toda a parte de na minha vida espiritual. Ele construiu a ponte e foi daí que surgiu o Marco Zero, que é o movimento que eu tenho hoje, que é um movimento que não fala de religião, mas fala de conexão com a voz da verdade, né, com Deus, através da fé que a pessoa coloca na mesa. Que fé, Bárbara? Fé em Deus, Jesus, Espírito Santo. Então é Sim, independente da religião. Uma equipe hoje temos católicos e protestantes. sim. E com esse foco, né, que as pessoas entrem e se conectem com a voz da verdade, porque foi essa voz que me manteve viva até hoje, foi essa voz. Em vários momentos eu tive a oportunidade de não estar aqui. Uma delas, por exemplo, foi eu perdi meu melhor amigo de acidente de moto, e quando ele morreu, eh, um mês antes, a gente estava andando de moto, postando corrida na chuva nos Estados Unidos. E o Espírito Santo foi muito claro comigo, tipo assim, ele gritava no meu ouvido: ó, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. E essa voz, ela não falava. Quando eu ia entrar em risco, ele gritava, eu obedecia. E eu lembro que uma vez, esse mesmo amigo meu, eu acordei, fui pra faculdade, e a voz falou assim: você peça anjos ao seu redor, reforça os anjos ao seu redor contra acidente de carro. E eu reforcei os anjos ao meu redor, mas eu fiquei isso daqui, do acidente de carro. Nossa, o carro da frente parou. Nos Estados Unidos eu moro sabe aqueles filmes de Natal? Que a Sim. cidade tem 6.000 habitantes? Sei. É assim, eu moro numa cidade assim. Então, para todo lugar que você vai, é rodovias. E aí eu fui pegar a rodovia, aquelas rodovias que você vê em filme também que não tem nada do lado. Você vê eternamente aquela rodovia que vai indo. E aí, numa dessas rodovias, o carro da minha frente decidiu que ele ia parar. Assim, parou no meio do nada, eu não vi. Eu lembro que eu pisei no freio e eu lembro da voz da mãe que tinha me avisado da manhã. E eu falei: Senhor Jesus, segura esse carro. Segurou o carro ficou tipo isso daqui, assim, do da frente. Os anjos só aqui, Só segurando. assim, não, foram pra academia, certeza, entendeu? Foram. E aí, o meu amigo chegou à noite na igreja com o braço quebrado. Falei: meu filho, o que aconteceu com você? Falou: pô, meu, na mesma hora, o carro dele detonou. Deu PT no carro dele, ele capotou no acidente de carro, quebrou o braço. E eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim: ô, sua coisa, você não ouviu a voz? A gente segue o mesmo Deus, você não ouviu a voz? Você não ouviu a voz, você não obedeceu? E eu lembro que ele falou assim: ah, então às vezes sim, às vezes não. E, e aquilo mexia comigo. Eu falava: meu, começa a obedecer. Eu sei que a gente tá em crise existencial, que a gente era meio jovem, né? E aquelas, a alma e tudo Sim. mais, a gente naquela fase de rebeldia, eu falava assim: então a gente ia na igreja e depois a gente saía pra festar. Então, mas eu sei que a gente tá nessa crise existencial, mas, meu, a voz, ela continua. Jesus tá no barco, não sei onde que ele tá. Mas o barco não tá tão sozinho assim. E quando ele morreu pra mim, eu fiquei muito brava com Deus. Porque quando ele morreu, eu fiquei muito brava. Eu falei: por que você tirou o único amigo que eu tinha? Você falou que você tá comigo nos Estados Unidos. Demorei um ano, um monte de tempo pra construir um amigo, uma amizade verdadeira. Quando eu construo uma amizade verdadeira, você vai tirar ela. Então, pra você ver o nível de coisas de alma, da minha Sim. alma, que eu tava lidando e tudo mais. E aí cheguei a dormir uns 48 horas de depressão. Então, teve várias fases assim. E aí, quando o Senhor restaurou, ele restaurou tudo, né? Quando ele veio, não, agora você vai, eu vou te restaurar. Então, durante um ano eu não pude trabalhar nos Estados Unidos por causa do visto do meu marido. E nesse um ano, então, eu comecei a estudar e a conectar o que a ciência tinha alinhado na minha alma, o que a voz da verdade tinha curado na minha alma, e como fazer a ponte para que as pessoas possam ter essa mesma experiência de conexão, de Então, na cura. verdade, você
faz o que a gente comentou aqui, faz com que as pessoas tenham um relacionamento com Jesus, né, com Deus, Sim. através de ouvir, né, esse falar, né. Eu lembro quando eu me converti e eu começava a ir nos cultos, né, lá, e eu nunca fui de igreja, assim, né, então para mim era tudo novo. Começava a ler a Bíblia naquele momento, comecei a entender algumas coisas da Escritura, e eu via muitos irmãos falando, o próprio pastor, não, Deus falou comigo assim, Deus falou. Mas fala com todo mundo e não fala comigo, né? Não era uma revolta, mas era uma questão que eu queria que eu ouvir também, mas eu estava no processo, estava começando, assim, estava começando a ter contato, né? Aí uma vez o pastor me apacentando, ele comentou comigo assim, e depois eu fui lendo na Bíblia tem várias passagens que diz assim, né? Em verdade vos digo, tal, tal, tal. Assim disse o Senhor dos Exércitos. Então o que é isso? Deus está falando. Em Uhum. verdade vos digo. É uma fala. Sim. Então tem a fala da Bíblia literal, que ele fala realmente, ele deixou pra gente. E aí depois eu fui entendendo que a minha consagração com Deus, o pacote, né? O jejum, a oração, o congregar, faz com que a unção interior do Espírito fique mais aguçada, Uhum. né? Que é aquele falar que você está falando, é aquele falar assim. Não sei se você já teve esse falar, eu nunca tive. Que é um falar externo, eu nunca ouvi Deus externamente. É mais interno que eu ouço assim, ó, não, sim, vai, não vai. E aí eu falo para os irmãos aqui, tem coisas que não estão na Bíblia. Tipo, comprar uma geladeira ou não comprar? Não comprar, não tem. Só que aí você vai orar para Deus. E se você tiver numa consagração, numa comunhão, você vai conseguir discernir assim, aonde comprar. Você vai pegar um preço que Deus vai preparar. Estou dando um exemplo bem simples, tá? Porque assim, Deus não está preocupado com a geladeira. Deus está preocupado, às vezes, com o vendedor que está lá, que naquela semana ia se matar. E ele te mandou ir lá naquele local comprar para você prestar atenção naquilo e falar uma palavra de Deus para aquela pessoa e mudar a história dela, que agora ela não vai se matar, mas por causa daquela palavra que Deus usou a tua vida, ele desistiu de tentar contra a vida dele, Sim. né? Então isso pode ter acontecido na minha vida, na tua vida, na vida das pessoas e as pessoas nem sabem. Mas por quê? Verdade. Quem não ouve não vai ter essa experiência. A gente vai errar, lógico, não vai conseguir acertar sempre, mas buscar essa comunhão, né? Então, achei interessante, assim, porque eu lembro da minha experiência de, ele não fala comigo. Falava até para Priscila assim, mas por que eles falam que fala e não fala? Depois eu fui entendendo que tem várias formas, né, dele falar. Mas que Sim. legal. E aí você instrui essas pessoas a ter esse relacionamento, a ouvir essa voz e ter essas experiências. E aí são famílias em geral, tem algum público alvo, assim, mais mulheres, mais... Não, na verdade não, eu não falo que a família são adultos, né, homens e mulheres. Adultos Sim. o pessoal fala assim: "Ai, meu filho tem 15 anos, pode ir no Marco Zero Momento?", que o Marco Zero tem várias pernas, né, uma delas é o Momento, que é um evento anual que eu faço aqui em São João da Boa Vista. Então as pessoas perguntam: "Ah, eu posso ir no Marco Zero Momento e levar meu filho de 15 anos?". Falar: "Depende". Depende muito da maturidade dele, tá, porque, eh qual que é o foco? Acima de 20, porque acima de 20 provavelmente você já tem boleto pra pagar, você já tá Já passou por algumas experiências, né? exato, você já tá às vezes você tá perdido, você não sabe, meu, você vai pra direita, você vai pra esquerda, em termos de estudos também. Tem várias coisas assim, tem aquele negócio assim: "Nossa, será que eu caso eu como uma bicicleta?", sabe aquele negócio pessoal? Então, a partir de 20 começa a vir os problemas, né, que a nossa alma enfrenta e que começa a revelar, tudo que ela absorveu ou não na infância. Então, geralmente é a partir de 20 que eu acho que é uma idade legal. 20, no começo eu falava 25, né, mas hoje em dia eu vejo assim que 20 também Entendi. Uma dá. média, né? Assim, É, que subentende que já está preparado ali pro nível de fala que vai acontecer ali, né? Que é um falar exato. espiritual, né? Que às Sim, vezes é que nem a gente fala, a pessoa acabou de. Primeiro dia, sei lá, tem um irmão que convida um aqui, é a primeira vez que ele está tendo contato com a palavra de Deus. Você não vai sair pregando sobre fim dos tempos, anticristo. é, ele vai ficar, além de ele não entender nada, ele vai ficar, né, às vezes até com medo disso. Então, a Bíblia diz, ó, dá leite para as crianças, né? Você vai lá falando das palavras, da salvação, prioridade é salvar aquela alma, e aí com o tempo vai. Então, também você deve ter essa preocupação assim em relação
a isso. A linguagem do Marco Zero Momento em si, ela é uma linguagem científica que une da fé, né? Então, eu pego ali a parte, igual esse ano eu falei de física quântica, e como a física quântica pode impulsionar, tem impulsionado, na verdade, o que a gente fala que aconteceu na criação desde sempre em Gênesis. Explica melhor, porque Então, agora eu fiquei eu interessado na trago. física quântica aí. Ah, não, física quântica é o estudo das pequenas moléculas, né? Que a Sim, gente não vê sim. da parte. Então, eu trago essa linguagem, né? O ano passado, só para encerrar aqui o raciocínio, perdão. O ano passado eu trouxe um pouco sobre como a gente processa informação. Então, por exemplo, se você vai fazer uma oração com a sua parte do cérebro, que é a parte aqui que chama amígdala, não é da amígdala da Não é toda goela, não, é a parte do cérebro aqui atrás, acionada ao medo, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Mas por quê? Porque você não está em conexão? Não, porque você está usando a parte da ciência errada, porque Deus criou o seu córtex frontal para conexão. E não sua amígdala. Sua amígdala foi, por exemplo, formada para o medo. Então, vamos falar assim, você começa uma oração, você vai orar, vai rezar, enfim, e você já começa assim, Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pecados, perdoa, 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 Vaticano, perdoa. assim, Exato. Você tá entrando num ambiente já acionado ao medo. O que que a amígdala foca? Qual a função dela? A função dela é perguntar assim, ó, eu estou seguro? Córtex frontal. Essa conexão é segura? Se você está numa conexão que não é segura, você já está se justificando. Então, se eu não sou segura, o que que ela fala para o seu sistema vagal, que é o seu sistema nervoso inteiro? Se fecha. se defende, né? Se fecha, se defende, você tá em perigo, 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 perigo. Aí você vai no culto, na missa, você sai pior do que você entrou. Ou então você sai do mesmo jeito que você entrou. Aí você quer culpar o padre, o pastor, o bispo, sei lá eu quem. Mas não, você ficou o tempo inteiro com a sua mente acionada na culpa. Você não vai ouvir nada, você não vai interpretar nada, você não vai entender nada. Então, eu trago mais essa linguagem. Então, como a gente faz? A gente faz então, uma conexão através do córtex frontal. O córtex frontal é a parte desenhada por Deus para que você se conecte com o outro e com ele. Então, se você está numa fase muito difícil da sua vida e você vê que a ligação cai, dá a impressão, quando você passa por uma fase muito difícil, parece que a ligação cai. Você tem que ficar ligando várias vezes para dar conexão. Não é que você tem que Deus não parou de falar. É que, como a sua situação de vida atual tá difícil, a sua amígdala tá o tempo todo atenta. É que nem uma, lógico, que nem uma crise de ansiedade. Seu corpo está Isso. em alerta total, então ali você não vai conseguir orar, você não vai conseguir, só tem que esperar baixar aquilo de alguma forma, né? Você tem que desacionar o seu sistema vagal e acionar seu córtex frontal. Você desaciona o sistema vagal, aciona o córtex frontal. O tempo todo. Então, toda vez que se eu tô entrando em um momento de nervosismo, vamos falar assim, tô nervosa vamos falar, né, tô gestante, tô aqui de 28 semanas, descobri que é 31, pelo tamanho da neném, né, que a gente conversou. Aqui ela aqui, gente. Mas vamos falar, eu fico nervosa e eu preciso resolver alguma coisa, parece que aquilo ali eu não consigo resolver. Por quê? Porque eu tô nervosa, eu não consigo processar, eu não consigo. E então eu preciso desacionar a mentira que acionou minha amígdala. A amígdala é acionada por mentiras, porque a voz da verdade ela nunca aciona a sua amígdala, a não ser que seja na proporção ideal para sua segurança. Como, por exemplo, não pule da ponte. Isso é a proporção adequada para sua segurança, não vai pular da ponte. Ela tá ali porque ela tem a sua função também de... Exatamente. Agora, eu não consigo ler em público. Ué, mas você lê super bem quando você tá sozinho. Ah, mas eu não consigo ler em público. O Já que é isso? mandou É a mentira, alguma mentira, você tá acreditando como se verdade fosse, que tá acionando você ao perigo desproporcional à realidade. Então, e isso desconecta do seu córtex frontal. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai ler em público, ela gagueja. E ela gagueja muito. Aí ela fala, tá vendo? Falei pra você que eu não consigo. Mas por que que ela gagueja? Porque se ela tá com o córtex desacionado, né, fechado, e a amígdala acionada, ela vai estar sempre tentando executar algo com uma frase mentirosa gritando dentro dela outro algo e o sistema falando fecha, 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 fecha.
Então, ela tem que vencer, para ela conseguir ler de maneira fluida, ela tem que vencer 2 inimigos muito grandes, que não tem nada a ver com o capeta, porque para começo de conversa ele não é grande. Então, Tá certo. mas Já a tá mente, vencido também, né? exatamente, entendeu? É a mente dela. É a mente, é a história de vida dela que traumatizou ela, que ela não consegue ler em público. Isso a gente pode até ir para a infância, né? Assim, o pai ou a mãe profetiza, amaldiçoa sem, às vezes até sem entender muito, né? Eu falo que eu tenho as minhas coisas, né? Ah, você não sabe fazer nada, você não serve para nada. E aí aquilo ali vai ficar na mente dela e realmente não serve para nada. Dá errado, ela também não serve. Aí ela fica ela não consegue avançar, né? Exatamente. E ela fica com aquilo na cabeça e aí ela não. Tinha uma pessoa, uma vez que eu conheço, né? Ela chegou pra mim e falou assim: Nossa, Bárbara, eu faço tudo assim, eu faço tudo. Eu tô montando um PowerPoint, eu faço tudo na minha mente. A hora que eu vou falar do PowerPoint pros meus chefes, eu travo. Isso é bem comum, né? É. Aí eu falo, aí ela falou, eu não sei por que eu travo, eu fico nervosa. Aí eu falei assim: quando foi na sua escola que você foi fazer uma apresentação de trabalho e deu pau? Aí ela falou, nossa, é verdade. A professora falou que eu falava muito mal. E eu fiquei com muita vergonha. Desde então eu não falei mais. O que que acontece? Vamos lá para os princípios da neurociência. Tem 3 princípios da neurociência. Se eu for entrar em tudo de maneira profunda na linguagem do Marco Mas vamos Zero, lá, tá ficando. fica profundo. Mas dos 3 princípios, de maneira bem resumida, o primeiro princípio fala assim, que toda vez que você vive algo, você vive aquele algo e aquele algo cria um caminho neural dentro do seu cérebro. Um caminho neural fisicamente. Um neuro une com o outro, forma um caminhozinho, certo? Então forma aquele caminho. Primeiro princípio. Segundo princípio. Toda vez que você vai viver algo parecido, a mente vai procurar. Você já viu aquele filme Divertidamente, eu acho que chama em Do português? desenho? É. Já. Sabe aquelas bolinhas que eles vão colocando de memórias, né? Foi muito bem desenhado, porque é exatamente assim que funciona. São neurônios que vão formando um caminho neural no nosso cérebro. Então, Cada toda situação vez. que a gente vive, ele Exato, forma. ele forma um caminho neural. Só que, às vezes, ele não vai formar um caminho neural novo. Ele vai usar o que já tá lá. Então, vamos falar um exemplo de pai. Então, vamos falar que, por exemplo, eu tive um pai, a pessoa, sei lá, não é o meu caso, mas eu tive um pai ausente. Meu pai nunca foi presente, eu tive que resolver minha vida sozinha, enfim, correr atrás do rabo, que eles falam, né? E me criei sozinha. Aí a pessoa vai pra igreja, aceita Jesus, converte, aí vai pra igreja e ela tem dificuldade de confiar em Deus, Pai. Sim. Mas por quê? Porque toda vez que vem a palavra pai, o que o caminho neural fala? Um gatilho seria. Não, ele procura. Então, o cérebro, o córtex frontal para conexão, vai procurar. Atenção! Existe alguma figura de pai já pré-determinada aqui? Aí procura pai, 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 pai. Achei. Aqui, ó. Pai ausente, que nunca cuidou, nananana. Ah, então deixa eu pegar a bolinha do Deus Pai e colocar aqui nesse caminho neural. Aí eu aumento o caminho neural do pai ausente. E aí aquele caminho neural ele vai ficando não só um caminho, mas uma avenida larga de que toda figura masculina relacionada à paternidade não presta. Porque Isso vai aumentando? ele vai fisicamente aumentando. Vai formando letra, vai. As bolinhas do filme vai aumentando. E aí vai aumentando. E aí, por quê? E por que não tão, Bárbara, por que não cria-se um caminho novo? Porque por causa do terceiro princípio. O que o terceiro princípio diz? Que o homem ele foi feito para economizar energia e sobreviver. Por isso que é difícil começar a ir na academia. Então, ao invés dele criar, né? Ao invés dele criar um caminho neural novo, ele vai usar o que já tem. Aí ele vai lá e liga, né? E faz essas correlações. E o que eu acho legal... Então, eu venho com essa linguagem da neurociência, mas o que a Bíblia diz? O caminho, ele é o quê? E por que o caminho é estreito? É porque ele é literalmente estreito. Para você seguir o caminho, um novo comportamento, uma nova vida com Cristo, você tem que abrir mão das mentiras que a sua infância lançou em você e forçar a sua mente a
se conectar através das verdades que você alimenta baseada na Bíblia, baseada na sua experiência com o Espírito Santo, para que você concorda que nosso cérebro ele é limitado, ele tem um espaço limitado. Sim. Então, se você começa a construir um outro caminho neural da verdade e começa a alimentar esse outro caminho neural, você concorda que a avenida da mentira tem que diminuir? Porque o espaço é único. Então, ela começa a diminuir, você começa a aumentar o seu caminho neural com a verdade. Chega uma hora que a vida cristã se torna mais fácil. Sim. Por quê? Porque o seu caminho neural, que antes era uma mentira, tá desse tamanhinho. E o seu da verdade tá uma avenida. Aí é mais fácil andar pra aquela avenida. Seria a renovação mental de Romanos 12 ali, né? Exatamente. Experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que estava lá sai e entra Exatamente. o princípio novo. Exatamente. E aí, quando esse princípio novo ele entra, primeiro é difícil. Sim. Você colocar em prática, você pensar dessa maneira. E aí que vem que o Espírito Santo nos capacita para isso, né? Sem ele nem conseguimos, né? Por mais que a Exatamente. pessoa tenha uma força, eu pelo menos penso assim, né? Posso estar errado, mas mesmo que a pessoa tenha uma força de vontade, sem o espírito, aquilo ali não vai ser, vai acabar rápido, né? Que nem a gente dá um exemplo, você ficar segurando a Bíblia com o braço. É você querer praticar os princípios de Deus pela sua própria. Uma hora que você não aguenta, cai. Sim. Agora, quando você entrega para Deus e, lógico, faz a tua parte e aí ele vai fazer a dele, é uma coisa que vai fluindo. E eu creio assim que hoje tem muitos estudos de comportamentos e tudo mais, né? Tá na moda esse assunto. E eu creio que tá na moda por dois motivos. E eu creio que vai cair da moda pelos mesmos dois motivos. Mas eu creio que tá na moda porque, primeiro, eu creio que o Espírito Santo ele tá preparando a noiva, né? Sim. E a noiva, ela tem que ser uma noiva inteira de branco. Então, a noiva, ela é espírito, alma e físico. Então, precisa ter esse alinhamento urgente. E, ao mesmo tempo, existe a parte, né, do lobo vestido de cordeiro. Só que o que acontece com o lobo vestido de cordeiro, que é aquele que só investe na parte da mente, investe na parte da ciência. O que conecta a mente com o preenchimento do coração é a voz da verdade, é o Espírito Santo, é Deus. Então a pessoa ela pode ser expert na mente dela, mas quando ela deita, ela sabe, e se tiver alguém aqui assistindo lá que tá nessa situação, vai concordar comigo, porque só ela sabe que o vazio permanece. Então, o porquê que eu acho que os dois, né, a moda vai cair pelos dois motivos, porque uma vez vai chegar uma hora que a igreja vai estar pronta pro último mover, eu creio eu, assim, né? Pro último avivamento que o pessoal fala. E aí essa aceleração do conhecimento mental e tudo mais vai dar uma desacelerada e vai começar a ser focado mais na parte do mover espiritual, da cura física, enfim, que a gente tem visto isso bastante também já. E o lobo vestido de cordeiro vai desaparecer, assim, né? Vai ser revelado. Então eu creio que esses são os dois principais, né, motivos que tá na moda. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele preenche o coração. A voz da verdade preenche o coração. E é isso que o pessoal gosta muito do Marco Zero ao Momento. Porque eles saem preenchidos independente da religião. Então, eles chegam buscando algo mais. Eles encontram a parte da ciência. E aí é uma palestra e uma atividade. Uma palestra e uma atividade. Uma palestra. Por quê? Porque eles precisam viver aquilo que eu ensinei. Então, se eu ensinei sobre caminho neural, eu quero que eles coloquem em prática uma substituição de caminho neural com Deus. Se eu ensinei sobre a física quântica, só não vou entrar no assunto aqui, senão a gente vai ter 5 horas de podcast. Vamos marcar um próximo aí. Isso. Se eu ensinei de física quântica, eu quero que eles coloquem em prática o poder que há na voz da verdade na Bíblia e que a física quântica está provando. Então, eu dou oportunidade para eles provarem isso. E se eu falo de princípios de fé, eu dou oportunidade para eles provarem esses princípios de fé. E tudo ali, porque o caminho é o mesmo. É se você aciona seu córtex frontal, a conexão. Se você desaciona, não há. É simples assim. Entendi. E aí você vai falando assim, e aí eu vou lembrando das passagens e assim, e vai testificando tudo, né? Na verdade, a ciência ela tá aí para testificar o que Deus já nos deixou, não para competir com ele ou tomar o lugar dele, que é quando eu creio que essa pele de cordeiro que você comentou seria isso.
Eu sou um cara que eu gosto bastante, assim, dessa parte científica, me ajuda na minha fé, assim, eu creio, porque... Só que eu vejo, assim, que tem muita gente que usa os princípios naturais, mas tira Jesus da jogada. Tipo assim, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E às vezes a pessoa faz e até dá certo, porque é um princípio de Deus. Só que quando você tira o autor do princípio, aquilo não vai se perdurar, porque o alicerce está em Cristo. Tudo é Ele, né? Então, o Sim. que você faz? Você pega a parte científica da neurociência, mas você prova para as pessoas que é Jesus que faz todas essas coisas serem possíveis. Eu creio que é isso, pelo que você está me falando, né? Eu não Sim, sim. participei do seu programa lá, até quero participar. Vi que você Uhum. tem um livro também, depois eu queria falar um pouquinho Sim. sobre ele. Mas é isso que é legal, porque assim, eu vejo muitas pessoas fazendo coisas, dando treinamentos, e como a gente lê a Bíblia, na hora que a pessoa fala, isso aí é o princípio de Mateus capítulo tal. Isso. Só que a pessoa não está falando que é de Mateus capítulo tal, né? Ela está transmitindo como se fosse dela o princípio. Exatamente. E aí que eu acho perigoso e aí que eu não concordo muito, porque Deus tem que ser glorificado através disso, né? Então, eu acho bem, bem legal. Gostei bastante. E Sim. eu vi lá que você tem um livro também. É mais de A princípio é um. um livro. Um E o livro. livro fala de tudo isso, lógico, e mais coisas É. do... O livro ele é 33 dias, é um devocional praticamente. É 33 dias, você tem que ler um por dia. Ainda o pessoal que compra fica desesperado, começa a ler tudo, mas não dá tempo de aplicar. Então, leia um por dia, tenta aplicar a tarefa do dia, porque, de novo, eu dou um princípio de neurociência com fé e comportamento, e aí eu te dou uma tarefa para você aplicar aquilo ali. Tipo um exercício. É, um exercício para você. A transformação da mente, ela é ir para academia. Se você leva ela para academia, chega uma hora que fica melhor, fica mais fácil, né? O Sim. músculo para de doer. Então é como se fosse uma mini academia mental, assim, um primeiro Ah, passo. Então são 33 dias e você lê o dia e você aplica você consegue a lembrar de um tarefa. desses dias para dar um exemplo pra gente aqui, assim? Seria um desses dias, assim. Sim, então vamos falar assim, um dos dias é sobre, que eu falo sobre, que eu falei sobre verdades mentirosas, Sim. né? Então, quando eu falo sobre verdades mentirosas, eu falo em vários aspectos. E um dos aspectos deles é identificar alguma coisa que você tem dificuldade de fazer e pedir, porque assim, como que a gente faz substituição de caminho neural? Você substitui a mentira por uma verdade. Como que o coach faz a substituição de caminho neural? Você substitui a mentira por uma verdade humana. Só que se eu substituir uma mentira por uma verdade humana, eu corro o risco de substituir uma mentira por uma mentira. Mentira mais... Uma mentira ajustada. mais rebuscada aí. Dá um trabalho pra cacilda fazer substituição neural. Pra que eu vou fazer uma pessoa que passa na minha mentoria 1 a 1, que eu tenho minha mentoria 1, ou a pessoa que tá lendo o livro, fazer uma substituição neural por uma verdade que pode ser outra mentira? Então, e aí eu ensino passo a passo como fazer essa substituição neural com versículos da Bíblia. E aí a pessoa então pega aquele dia, faz um devocionalzinho ali de uns 30 minutos, tal, e a partir daquele dia ela faz então nunca se substitui caminho oral 5 de uma vez só, é um por vez. Sim. Então ela vai começar a trabalhar naquele caminho oral, um por vez. Por exemplo, eu tenho um problema com compulsão alimentar. Compulsão alimentar porque, sei lá, desde sempre correlacionaram sentimento, emoção com comida. Então vamos ver os versículos que falam sobre isso. E aí vamos então refazer essa verdade, né? E aí vamos então colocar isso em prática no Você pega os exercício. versículos bíblicos e... Isso. Que E aí legal. monta a frase, e aí aquela frase então é uma verdade eterna. E aí, se ela é uma verdade eterna, não tem preocupação Sim. que vai causar dano na pessoa que tá passando comigo ou que tá lendo o livro. Então, aí no livro tem um dia, por exemplo, que eu ensino a fazer isso. Aí, como é que ela faz essa substituição e tudo mais, através dos versículos. É Legal. simples, eu falo que o cristianismo, ele é simples, ele é para todos. Sim. Só que, como o inimigo, ele já perdeu, a única ferramenta que ele tem é a sua história de vida e somente. Porque de resto, ele já é vencido. Sim.
Então, Que é só atrasar a nossa vida, né? exatamente. Então, o foco é fazer você acreditar na maior quantidade de mentiras possível, como se verdade fosse. E aí o mundo todo estruturado por ele, né? O sistema, né, do mundo vai Sim. impulsionando essas mentiras, potencializando elas na nossa mente. Seria isso? Através de redes sociais, através de uma série de Sim. coisas. Ó, você tem que ser bonito, você tem que ser rico, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí ninguém consegue atingir isso e a pessoa vai ficando cada vez mais desesperada e ela sofre alguma coisa no trabalho e o sistema todo é, pelo menos eu vejo dessa forma, ele é assim impulsionando essas mentiras. Seria isso? O sistema ele impulsiona a mentira, mas o principal fator é que se você colocar é o filtro do seu olhar. Eu vou dar um exemplo aqui na linguagem, creio que seu público deve ser um público mais cristão, então eu vou colocar nessa linguagem um pouco mais cristã agora. Se a gente olhar Daniel e Jonas, certo? Sim. Então, os dois ouviram a voz de Deus, certo? Quando foram entregar a palavras, Jonas foi para Nínive, Sim. Daniel foi para Nabucodonosor, certo? Jonas, não, Deus, você não vai matar esse povo? Eu vim até aqui, você vai destruir esse povo. Não é possível que você vai perdoar esse povo. Não, 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 como assim? Daniel, meu senhor, olha Nabucodonosor, Sim. né? Autoridade, né? Não, mas o que ele era considerado o quê? Sei lá, vamos falar na linguagem de hoje, talvez um bruxo, um cara do demônio. Não tinha nada ali com Deus, né? E Daniel, meu senhor, quem dera se essa palavra não fosse contra ti. Os dois tinham direcionamento de palavra. Sim. Os dois ouviram a voz de Deus. Qual que é a diferença? O filtro do olhar do Daniel era alinhado ao coração de Deus. O filtro do olhar de Jonas, não. Qual que é o desejo do coração de Deus? Que todos se arrependam e voltem ao caminho. Essa é a verdade. Todos. Daniel tinha esse filtro. E Jonas não não julgar tinha. também. Então, o que aconteceu? O Jonas ficou puto da vida. Falou, pô, meu, vem até aqui. Mas você olha a história de Jonas, você entende, porque aquele povo entrou lá na vila dele e destruiu a vila dele. Sim. Naturalmente tinha uma base para ficar nervoso e E irritado. querendo a justiça de Deus sobre aquele povo. Então, esse é o filtro da história que Jonas. Agora, o sistema fez isso acontecer? Não, o filtro do olhar de Jonas. Sim. Porque os dois estavam num sistema péssimo. Nabucodonosor não era um sistema bom E e a Nínive Babilônia também não. era o sistema de hoje, né? Naquela época, proporcional àquela época, né? Mas Exatamente. Mas isso não afetou o filtro de Jonas, de Daniel, que era o que ele tinha de história de vida ali com Deus. Então, é o que o sistema ele pode lançar o que ele quiser em cima de você. Se o seu filtro está alinhado ao olhar e ao coração de Deus, você tá de boa. Você tá tranquilo, entendeu? Você continua no foco. vai ter as dificuldades, como todo mundo, mas você tem paz, né? Exatamente. Se você tem paz e você tem clareza no próximo passo que você vai dar. Você tem clareza naquele negócio, não, é aqui mesmo que eu tenho que ir. E se acredita pela tua história também, eu creio dessa forma que Deus é um fluir, né? Como se fosse um rio fluindo. Quando as coisas são dele, geralmente elas fluem. Sim. Eu penso assim, não sei se você pensa igual, né? Então, até deixando um recado para as pessoas, que eu vejo a maior dificuldade das pessoas. Ah, mas eu não sei o que eu faço, eu vou para lá, eu vou para cá. Gente, coloque em oração. A Bíblia diz que, né, 1 João fala que o árbitro, a paz de Cristo tem que ser o árbitro no teu coração. E quando é de Deus, as coisas fluem, elas não são trancadas, elas não são enroscadas. Não vai ter dificuldade, mas assim, é uma coisa porque se Deus quer você ali, Deus vai abrir a porta, tem que abrir, fechar o que tem que fechar, né? Que nem nos Estados Unidos lá foi lá, deu certo, fluiu, tal, porque ele já tinha um plano lá na frente que se ele fosse te explicar e me explicar, a tua cabeça e a minha explodir. Então não é que ele não explica porque ele quer ficar retendo para ele, porque ele não, é que ele não tem como eu entender o que ele tem para fazer. Até eu falo para os irmãos assim, né, que a gente quer saber por que Deus, por quê? Não é que ele não responde, porque ele não tem como, você não vai entender. E se ele te falasse o que você ia passar, a gente, como é espertão, a gente ia querer negociar. Não, peraí, Deus.
Não, vou passar por isso, eu vou ter que ir lá para os Estados Unidos, vou ter que fazer... Não, vamos negociar. Então eu faço isso. Não tem isso. Não tem negociação. Então é bem interessante essa... E você usando os princípios, assim, eu não li o livro, né? Vou ler também, mas achei bem legal, porque é o que a gente vê hoje no nosso dia a dia da igreja, é essa renovação mental. Primeiro você precisa receber esse espírito. Aí recebendo esse espírito é o primeiro passo, né? Que seria a salvação. Então você aceitar Jesus na tua vida, crer que ele é o Filho de Deus, que ele morreu, que ele ressuscitou, e se batizar testificando, testemunhando publicamente essa crença. A Bíblia diz que você recebe o Espírito de Deus no espírito humano, ou seja, recria esse espírito, só que existe uma alma ainda contaminada desses anos e anos de uma série de coisas que aconteceram, né? Que nem a gente compartilhou. Só que agora o véu se rasgou entre a alma e o espírito. Então agora esse espírito precisa se expandir para a alma, tirando dali aquilo que estava tomando espaço, né? E aí o teu corpo vai expressar essa nova vida que está se expandindo, só que isso tudo acontece através da mente. Seria... Exato. Porque eu não creio. Bárbara, não creio. Tipo assim, não que o espírito se expandisse sobre a alma, mas existe uma hierarquia. Eu creio assim que quando o homem foi criado, Adão foi criado, corpo e espírito, e a alma ela era submissa a esse espírito. E quando ele escolheu o pecado, a alma teve que governar, porque não havia espírito. Sim. Então, a partir daquele momento, eu falo isso no livro, a partir daquele momento, o homem nasce o quê? Alma viva e espírito morto. Sim. Então, quando o espírito se torna vivo, ele precisa aprender, a alma precisa aprender que ela não reina mais. Então, uma das coisas que eu vejo, assim, muitas vezes, até pastores, pessoas comentando comigo, ou a alma burra, ou nossa, que essa alma, essas coisas da carne, e a pessoa fica com raiva da alma, porque ela até tem um bom coração, ela até quer que o espírito sobressaia, eu até entendo isso, mas não é uma questão de morte da alma, mas é uma questão de parceria da alma com o espírito, onde a alma entende que é o espírito que reina, mas ao mesmo tempo é uma alma que entende que ela é cuidada pelo espírito. Então é tão interessante que às vezes as pessoas falam assim pra mim, nossa, Bárbara, mas como que você flui? Então no começo da minha gestação, vou dar um exemplo, eu passei muito mal. Foram 3 meses que, olha, não sei como foi o seu, mas nossa, eu falei, gente, eu tô em estado vegetativo, eu só vomitava 8 vezes por dia, passei muito mal. Quantas vezes você leu a Bíblia nesses 3 meses? Meia vez, talvez? Não. Oração, Senhor, muito obrigada porque eu sei que o Senhor tá aqui. Essa era a minha oração. E eu dava minhas mentorias, eu trabalhava normalmente, tudo mais, fazia tudo que eu, né, do Marco Zero, tocava tudo mais. E aí me perguntaram uma vez, nossa, mas como que você, aí você passa essa ausência, essa fase de ausência, e depois você retoma na unção, nananã. E aí uma vez, voltando atrás, né, um pouquinho antes, uma vez uma senhora chegou pra mim e falou assim, eu orei pra uma mulher chegou pra mim e falou assim, Bárbara, eu não consigo ter filhos. Meu útero, o médico mandou eu jogar fora meu útero. Médico delicado. Não, ultimamente é uma coisa, né? Aí eu falei assim, tá bom, vou orar por você. E depois eu falei assim, tá aqui meu telefone, ela é de Brasília, tava em Brasília, porque dentro de 1 ano você vai ser mãe. Mas não deu 11 meses, ela manda o vídeo dela com a barrigona, ia parir e tudo mais. E aí uma senhorinha chegou pra Já mim. vem a justiça à prova, vou mandar pro médico agora. Pra ele ver. Aí veio uma senhorinha pra mim. Quantas vezes você jejua pra ter essa unção? Quantas vezes por semana você jejua pra ter essa unção? Aí eu falei, quanto que a senhora acha? Aí ela parou e pensou, olha, eu jejuo toda quinta-feira. E eu não tenho essa unção. Então você deve jejuar pelo menos uns 3 dias na semana. Aí eu lembro que eu falei pra ela, eu falei assim, senhora, eu não lembro a última vez que eu fiz um jejum. E não era por mal, mas eu tô numa fase, gestante não pode fazer jejum, gente, também. Tem isso agora, né? Então, naquela época eu nem tava gestante, eu só tava numa fase que eu nem ia fazer, e agora então, com a gestação, que eu não fiz jejum mesmo. Então, jejum é importante pra quê?
Não para forçar Deus a fazer o nosso desejo, mas para alinhar a nossa mente a ouvir mais do que Ele deseja fazer. Porque a gente acha que a gente vai fazer jejum e Deus vai mudar a ideia dele. A gente vai mudar Deus. No meu conceito, não. O jejum é para que eu acesse o que Ele está fazendo de maneira mais clara. E não para que Ele faça o que eu quero. Sim. Então, é um alinhamento da minha alma. Agora, se a minha alma já está alinhada, já está tranquila, a não ser que Deus assim comande de outra maneira, geralmente eu não faço jejum. Eu faço jejum para coisa muito específica quando ele coloca no meu coração. E aí eu passei esses 3 meses de gestação, e aí eu fui então voltar a passar minha 1 hora ali com Deus e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei assim, sabe, que eu desacelerei, conectei meu córtex frontal e cheguei na presença dele de maneira muito clara, porque eu chego também de maneira muito visual, né? Então eu vejo, né, digamos assim, né? E aí a hora que eu cheguei na presença dele assim, primeira coisa que ele falou pra mim, tava com saudade. Ele tratou minha alma. Por quê? Porque minha alma já tava assim. Eu tava lutando com meu córtex frontal versus minha amígdala, tipo assim, eu vou confiar que, meu Deus, ele me ama. E ele não me rejeitou por causa desses 3 meses. Não. E não é assim que funciona a coisa. E quando eu cheguei, a primeira coisa ele falou, você tava com saudade, que bom que você veio. Como que você tá? Você senta aqui no meu colo, vamos conversar. Você quer ir passear? E aí, porque eu falo, é tudo na minha mente. Sim. E aí a gente vai em cenários, e ali ele vai ministrando. Ele vai cuidando do quê? Do meu espírito? Não, meu espírito ele é forte já. Sim. Eu já sou uma com ele. O espírito é pronto já, né? Ele vai cuidar da minha alma. Restaurar a tua alma. Exatamente. Então a presença dele é para restaurar a nossa alma E glorificar no corpo, né? e para que o espírito age. Porque o espírito já é um com ele. Então, muitas vezes a gente fala assim, né? No meu conceito, a gente fala assim: ai, Senhor Deus, eu tenho que buscar mais a Deus, vamos buscar mais a Deus. E aí, se você fala para uma pessoa recém-convertida, vamos buscar mais a Deus, qual que é a mentira que ela acredita? Que Deus tá aqui e ela tá aqui, ó. Ela tá correndo, ela vai ter que buscar. Distante, né? Tá distante, então se eu tô aqui, eu tenho que. E outra coisa, Deus não tá aqui, Deus tá assim, ó, né? E que não é uma verdade, porque eu já sou. Qual que é a verdade? Eu sou uma com Deus. E eu preciso desenvolver mais o que? A minha consciência dessa união. Quanto mais consciente eu sou que eu sou uma com Ele e a minha voz muda as circunstâncias do mundo atual, porque o mundo atual entende que a minha voz é a voz do Criador, porque eu sou unida com Ele, mais bem-sucedida eu vou ser na minha vida espiritual e na minha vida profissional. Porque é um impacto dos dois. Então, eu não creio que assim que a alma ela vem para Deus para ela ser acolhida, para ela ser abraçada, para ela ser tratada, para ela ser para ela entender. Então a pessoa fala assim: você tem que matar a sua alma. Eu falei: eu não vou matar minha alma, não. Minha alma tem coisa mais gostosa do que chegar na presença de Deus e ser recebida com um abraço, com um colo, com nossa filha tava com saudades. Uma das primeiras coisas que Deus restaurou em mim foi assim: filha, assim, ó, tudo que você sentir, eu quero que você chegue à noite e me conte, que eu tenho uma resposta para cada sentimento do seu dia. Foi assim que ele foi me restaurando. Então, Senhor, se me senti rejeitada, fulano fez assim, assim, assado, fui rejeitada. Foi aí que a minha transformação da mente foi acontecendo. Então, filha, é o seguinte, a verdade sobre se a rejeição é... Anota. No dia seguinte, Senhor, me senti rejeitado. Filha, qual que foi aquela verdade que a gente escreveu? Ah, tá, deixa ela ler. Senhor, essa verdade se aplica aqui nesse caso? Se aplica, então tá bom. Então, Você já corta o processo que, se você não fizesse esse corte, ia se estender, aquela rejeição ia ganhar força, ia... exatamente. Até que no ponto eu comecei assim, calma, quieta-te, calma, calma, você tá no colo do pai e você não tá sendo rejeitada, porque no pai não há rejeição. Eu sou aceita de maneira completa. Então, calma, você não tá sendo rejeitada. E aí, na hora, a rejeição saía. E aí, aquele problema de rejeição que eu lidei por quase 30 anos na minha vida, eu nunca mais tive que lidar. Porque foi substituída pela verdade eterna do Pai. Então, eu não creio que a carne... A carne tem que morrer, digamos assim? Se a carne é a vontade humana, né? Exatamente, mas é a vontade. A minha vontade é socar a cara da pessoa, mas da verdade é que eu tenho que perdoar. Então,
Você nega a tua vontade para que a de Deus prevaleça, e aí aquela raiva, aquela ira, ela vai ter que sair porque a verdade entrou, né? Então, Sim. ó, dei um exemplo assim, que eu sei que as pessoas às vezes, eu já tive essas experiências, quem não tem, Sim, né, no lógico. dia a dia, mas é isso que é a cruz que a gente, pelo menos é a forma que eu vejo. Jesus foi crucificado, literalmente, numa cruz, no madeiro, derramou sangue, crucificou a Sim. carne. Ah, então o Danilo agora tem que ir para uma cruz e se pregar. Não, não é isso. Mas aquilo representa o quê? A cruz hoje é eu negar a minha vontade humana. Quando você vai perdoar alguém, não é prazeroso fazer. É como se estivesse pegando aqueles pregos da cruz e pregando em você. Então, o sangue que hoje precisa ser derramado é o negar da tua vida humana, é o negar da tua vontade humana. Sim. Né? Então, Deus trouxe literalmente, mas ele está dando sentido espiritual. Tanto é que no passado, o que eles faziam para redimir os pecados? Tinha que pegar um boi, fazer um holocausto lá, derramar o sangue, e aquilo, segundo a lei, estava perdoado os pecados. Só que Uhum. aquilo era só uma amostragem para a realidade espiritual que se cumpriria em Cristo. Sim. E hoje, no nosso dia a dia, é o quê? Eu me negar todos os dias para fazer a vontade dele. Então, eu estou indo para a cruz todos os dias. E é isso que a gente fala aqui para os irmãos, para as pessoas que acessam. Deus é espírito. E ele trouxe uma realidade espiritual, mas nós somos naturais, nós vivemos num mundo natural. Mas o que importa para ele é o espiritual. Uhum. Até para a gente seguir a linha, para a gente fechar, você falou um ponto que me deu uma luz, né? Deus falou, fala isso, da questão de ser bem-sucedido. Sim. Eu acho que é uma coisa que muitas pessoas buscam, a Uhum. maioria delas, eu também já tentei bastante. Hoje ainda tem alguns momentos assim que eu converso com Deus. Só que como definir ser bem-sucedido, né? E eu vi que a tua história, assim, você foi fazer intercâmbio, fez inglês, conseguiu fazer uma faculdade fora do país que já é, para a realidade brasileira, muito difícil, né? Então você está num percentual pequeno aí de pessoas que conseguem. Veio, teve sucesso profissional, mas Deus usou de tudo isso para cumprir o propósito, está cumprindo esse propósito através da tua vida, que Uhum. é fazer o negócio do Marco Zero, que é fazer essas questões para que as pessoas se aproximem de Deus e não mais cuidar de 60 milhões de dólares, né, que naturalmente seriam, para os olhos naturais, um sucesso total. Eu queria que você passasse, vou tentar formular isso. No meu entendimento, o sucesso Uhum. é depender de Cristo, independente do que você tem de dinheiro, o que você tem de cargo, o que você fala inglês ou fala outra língua. Mas isso é muito difícil de ser convencido no dia a dia. Porque às vezes as pessoas assim que ela tá tentando ali, tá tentando aqui, mas na verdade Deus tá falando para ela, não, só depende de mim. Se você for um faxineiro que ouve a voz do Senhor, que tem esse contato, como você falou de noite, conversando com Deus, isso é sucesso no meu entendimento. Mesmo que eu falando isso com a minha boca, e a minha esposa tá aqui, não me deixa mentir, eu sei disso, mas eu ainda não consigo todos os dias ter essa realidade. Na hora que eu me vejo, eu tô pegando, murmurando, mas por que eu não consegui fazer aquele negócio? Por que não entrou tal dinheiro? Por que eu não consegui alugar tal casa? E aí eu me sinto fracassado. Aí eu vou pro Senhor, tô me sentindo fracassado. Tô me sentindo assim. Aí você vê um colega lá com um carrão e você ali. E o que você poderia falar dessa questão do sucesso aos olhos de Deus, assim? Não sei se deu para. Eu viajei um pouco no meu testemunho, um pouco na palavra e pegando toda a linha da conversa que a gente teve aqui. Sim. Você acha que é dessa forma também, que o sucesso tem muito mais a ver com a relação daquela pessoa com Deus? E que se a pessoa for médica, porque Deus precisou que ela seja médica, o que ela é, necessariamente não importa muito para Deus, mas se aquilo está se cumprindo um propósito, que é essa relação espiritual. Não sei se ficou Sim. claro assim. Eu creio assim, para mim o sucesso é a habilidade para você, uma pessoa bem-sucedida, para mim é aquela pessoa que ela consegue ver a vida através do olhar da verdade eterna e ela consegue tomar decisões a partir desse mesmo olhar de maneira conectada. Por que isso é sucesso? Porque decisões formadas
feitas a partir da conexão com Deus são decisões que geram frutos de vida. Então, Deus, Eternos, né? frutos eternos. Então, Deus entra em parceria com o homem, independente da profissão dele, contanto que ele seja disponível para essa conexão com ele e porque assim, ó, todos foram chamados, eu creio, todos foram chamados para mudar algo. Todos foram chamados para mudar algo. A sua voz, ela é intencional na vida de alguém. E foi comprovado, uma das coisas que foi comprovada é que a melhor fonte de cura hoje na vida de um ser humano é a voz de outro ser humano. Mas por que a voz de outro ser humano? Porque a criação, ela ouve a vibração, né? Trazendo um pouco da física quântica, a vibração da voz humana, principalmente da voz humana alinhada a Deus, com a mesma intensidade, com a mesma frequência que a voz do Criador. É a palavra, né? Que é a palavra. Então, no princípio se fez o verbo. O verbo Se estava... fez carne. Exatamente. Então, o que acontece é, para mim, o homem, a pessoa bem-sucedida é a pessoa que tem clareza ao fazer escolhas, que vive uma vida de conexão com Deus. E eu creio no meu coração que, independente da profissão, vamos falar que ela tem uma profissão de baixa renda, e ela começa a desenvolver essa conexão com Deus, e ela começa a impactar vidas. Se você entra numa batalha que Deus te colocou para estar, há graça para a vitória. Se você entra numa batalha o qual Deus não te chamou para estar, você corre risco de perder, porque não há graça que te acompanha para aquela vitória. Ele que dá a vitória. Né? Então, se você tá ali num emprego de baixa renda, mas o Senhor te colocou ali a favor, então nunca vai te faltar nada. Você tá ali, você pode passar uns perrengues, mas o Senhor sempre vem e supre. Com certeza. Sempre vem a provisão, sempre há um favor. Sempre o maná cai do céu. Exatamente. Agora, aquele que tá numa profissão super bem sucedida, mas tá na batalha qual ele não foi chamado para estar, o dinheiro entra hoje e amanhã o dinheiro sai. Entra hoje e ele tá endividado, compra um carro, amanhã bate o carro. Sabe a vida da pessoa tá encalhada? Você olha pra vida de uma pessoa, ela tá muito encalhada, ela tá enfiada em batalha que o Senhor não chamou ela para estar, através de uma mentira que ela acreditou como se verdade fosse. Entendi. Então, para mim, uma pessoa bem-sucedida é aquela que tem clareza para evitar esses tipos de batalha. Sim. Porque aí ela vai semear sementes que vão dar frutos de vida para ela e para as pessoas ao redor É dela. porque o padrão do bem-sucedido na esfera natural é um padrão mentiroso, né? Porque se você fala assim, médico, você já fala bem-sucedido. Mas quem disse? Não foi Deus que disse isso, foi um padrão social devido a salários e para você fazer uma faculdade. Então, assim, é uma coisa que a própria sociedade criou, só que não é uma mentira, né? Ah, mas precisa de médico? Lógico que precisa, devido ao pecado, eu tenho isso comigo. Devido ao pecado, tudo que temos hoje foi proveniente dessa queda, né? Por que tem advogado? Né? Teu marido é advogado. Mas se Deus fez todo mundo certo, com verdade, não precisa alguém defender ninguém. Mas por causa do pecado, aí teve pessoas que começaram a mentir, essa mentira você tem que criar um advogado para defender, e aí vai, né, na escala. Sim. A doença veio, porque a doença não era para existir, aí você precisa do médico, e assim sucessivamente. Mas são só meios que tiveram que acontecer devido ao pecado, mas aí, vamos supor, eu me transformo num médico, aí eu me envolvo com aquilo como se aquilo fosse, e aí eu perco a essência que, na verdade, sempre foi a relação com Deus, né? Exatamente. Então, é bem interessante isso, mas ficou bem legal, bem claro, assim, que é o que eu penso também, essa questão, essa conexão com Deus, com esse... E aonde você tiver, Deus vai prover coisas, assim, eu falo pela minha vida, né, assim, coisas assim, nossa, não vai dar, daqui a pouco surge um negócio aqui, acontece outra coisa que você nem mexeu, Exato. e aí flui, né? E flui de uma maneira muito... eu creio que os filhos de Deus, né, as pessoas conectadas com Deus, elas são aptas a trazer soluções sobrenaturais para problemas naturais. Então, eu acho que esse é o sucesso. Se você é apto a trazer soluções sobrenaturais para problemas naturais,
pronto, né? Independente de quem você seja, De sobrenome, governo, de juros, não sei, essas coisas exatamente. naturais, Deus sempre vai. Porque você anda numa lei acima da lei. Então, a lei da terra ela não se aplica a você, porque você anda numa lei acima, em todos os aspectos, inclusive na hora de perdoar. Então, inclusive na hora de demonstrar amor, inclusive na hora de segurar a raiva, quando a lei da terra fala que você tem todo o direito de ficar com raiva, mas a gente está numa lei superior. Então, da mesma maneira que se eu sou apto a andar nessa lei superior, eu vou colher frutos dessa lei superior, independente do trabalho, independente de qualquer coisa. É uma legalidade, né? Quando você está na Uhum. lei espiritual de Deus, tem uma legalidade. Nem as trevas, por mais que tentem, ela não consegue ir contra a lei divina. Só que quando você também dá brecha, né, praticando algo em desacordo, você também está dando brecha para que venha um julgamento sobre a tua vida devido àquele erro, né, àquela situação. Sim. Mas que legal, Bárbara. Foi um prazer assim esse bate-papo. Eu acho que daria para falar muito mais coisas aí, mas eu creio que ficou bem claro assim para as pessoas o que você faz, a tua história, né? Deus vai trazendo umas passagens, vai trazendo algumas coisas. E eu ia pedir para você deixar um recado para o pessoal que vai acessar, o que você sentir de Deus, de compartilhar, para que essas pessoas busquem esse relacionamento com Deus, aceitem Jesus na tua vida. Porque a gente falando assim, a gente como cristão, pra gente é normal hoje, né? Na minha época também não era, assim, quando eu via as pessoas falando. E às vezes tem pessoas que estão assistindo assim, estão desanimadas, estão com uma situação difícil e até tão descrentes até da própria igreja, enfim, do cristianismo. Sim. O que você pode falar para o pessoal aí que você sentir de Deus? Olha, me veio uma frase aqui na mente que fala assim: eu vi uma pessoa falando e eu concordo com ela muitas vezes, até infelizmente, né? É que Jesus é bacana, o que atrapalha muitas vezes é o fã-clube. Então, Boa. então é, confie no processo de Deus para sua vida e foque em, em tirar um momento com Ele para buscar essa clareza, para buscar Senhor, mas o que o Senhor fala sobre isso? Ah, mas você viu o pastor, você viu o padre, você viu? Não. Olha para a Bíblia, olha para Jesus. O fã-clube atrapalha muito na nossa história de vida. Se a gente pudesse, literalmente, só focar nele, no que ele diz, no que ele está trabalhando na sua vida, você vai entender que tudo que você passou até aqui pode ser revertido em bênçãos, porque eu não creio que tudo foi Deus que mandou, mas tudo foi Deus que permitiu. Sim, creio também. Então, se você está passando uma fase difícil, então uma fase de descrença ou então duvidosa, ao invés de ir procurar opiniões de fã-clubes que pode ser que você caia em bocas erradas, procura a palavra de Deus, procure essa conexão com a voz da verdade, porque uma coisa é certa, a sua vida ela é intencional na vida de alguém. Se as suas circunstâncias ou o inimigo conseguir te calar, ele já venceu, porque a sua voz, a sua história de vida, ela carrega em si a habilidade de transformar a vida de um outro alguém. Que legal. É isso aí, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado novamente. É Deus isso aí. abençoe a tua vida. E bom retorno aí, né, para os Estados Unidos. E o filhão é menino ou menina? Menina? Menina. Eu tenho duas Certinho. meninas, mais uma menina. Oh, Que coisa benção. boa, né? Muita saúde aí. Deus vai trabalhar muito ainda através da tua vida. Deus abençoe. Muito Amém. obrigado. Obrigada, foi uma honra, um prazer todo meu. Amém.